Você se perdeu, mas o problema não é somente este. Você parou de se procurar. Vamos falar sobre isso. Muito de nós, a maioria de nós, em algum momento da vida, vai se perder. Na maioria das vezes, de Deus e muitas outras, de nós mesmos. Mas o problema não é este. Todos nós, em algum momento, vamos nos perder. O problema é quando a gente para de se procurar. O problema é quando a gente se perde e não se encontra mais. Na alegoria da caverna de Platão, o homem que saiu da caverna, que estava ali junto com os outros prisioneiros, ele sai da caverna e ele descobre a realidade, a verdade, o mundo inteligível, correto? Então depois ele volta para libertar os seus amigos, para mostrar para eles, olha, isso daqui não é a realidade, isso daqui é apenas uma sombra de algo maior. Lá fora existe o sol de verdade, lá fora existe o mundo de verdade, isso aqui tudo que a gente está vendo não é o que realmente existe. E por que eu estou contando essa alegoria? Porque nós não só nos perdemos muitas vezes, como nós já nascemos. Né? Muitos podem dizer assim, se eu não me perco, eu não preciso me procurar, eu não preciso me encontrar, porque eu não me perdi. Mas a verdade é que muitos de nós já nascemos perdidos. Já nascemos perdidos do que realmente é a vida. Nós precisamos descobrir ao longo dela, encontrar respostas para entender como que é de fato viver, qual é a melhor maneira de viver, o que realmente faz a vida valer a pena, se é que muitas vezes nós somos capazes de encontrar. Então este rapaz, ele volta e ele tenta libertar os seus amigos. O problema é quando nós, que somos esse cara, nós saímos, nós nos encontramos, nós estamos ali perdidos, nós saímos, nos encontramos, só que depois a gente volta para a caverna e na tentativa de libertar os outros, a gente acaba se perdendo novamente ali dentro. A gente volta lá para dentro e não sai mais. A gente sabe que aquele não é o mundo real. A gente sabe que existe algo maior, mas a gente não sai mais de lá. Esse é o problema. A gente se perde e não se encontra mais, não volta a se procurar. Elias, na Bíblia, ele fugiu de Jezabel, ele correu com medo lá de ser morto, e ele tinha o propósito de Deus, ele tinha o chamado de Deus. Ele era o profeta, um dos poucos profetas que ainda havia em Israel. Porém, depois ali, daquela cena em que ele clama a Deus para que o fogo seja lançado do céu e mata ali todos os profetas de Baal, ele é ameaçado de morte, ele corre, ele se esconde na caverna e ele não quer mais sair de lá, ele fica lá. Aquilo não é para ele, aquilo não é o mundo dele, ele não foi feito para ficar na caverna, ele foi feito para proclamar a glória de Deus, para mostrar ali o único Deus que habita em Israel e o que ele é capaz de fazer. Porém, Elias se esconde. O problema não é que ele se perde, ele pode se perder, todos nós nos perdemos. O problema é que ao se perder, ao se esconder, ele não quer mais sair. Ele não quer mais se encontrar novamente. Então Deus vai lá, repreende, ele exorta Elias e fala assim, ainda há profeta em Israel. Alguns dias atrás, Deus falou comigo exatamente nisso, exatamente com essa palavra, com essa passagem, porque eu estava me questionando sobre muitas coisas. Eu sou uma pessoa que já se encontrou várias vezes na vida, mas em outras acabou se perdendo novamente. Só que eu nunca deixei de me procurar, porque eu sei que eu ainda não estou no meu ponto de excelência. Eu sei que eu ainda não estou no lugar, no momento da minha vida em que eu estou exercendo o máximo de todo o potencial, de toda a capacidade que Deus me deu em todas as áreas da minha vida. Eu ainda não cheguei lá, no topo da montanha, onde eu finalmente posso avistar tudo que é possível ver lá de cima. Eu não estou no meu ponto de excelência. Mas, a partir do momento que eu desisti de me procurar quando eu me perder, a partir do momento que eu desisti de tentar alcançar este ponto de excelência, eu posso me considerar uma pessoa morta. Eu posso me considerar uma pessoa que perdeu o propósito na vida. Não porque eu não tenho propósito, mas porque eu parei de ir atrás dele.
E eu estava me questionando justamente sobre isso. O que realmente ainda vale a pena? Eu conversando com a minha mãe sobre esse assunto também. A gente vendo tanta coisa acontecer, perto e longe de nós. E eu me questionando várias vezes na minha vida, eu já me questionei sobre isso. O que realmente vale a pena? Sabe, se a gente vai morrer, para que viver? E aí, a resposta que Deus me deu é: já que você vai morrer, então viva. Se tudo vai acabar, se tudo vai ficar do jeito que é, para que construir algo? E aí Deus me disse: já que tudo vai acabar mesmo, então construa. Elias ficou escondido na caverna, porém Deus foi lá e falou: ó, seu lugar não é aqui, este não é o seu ponto de excelência. Tudo bem que você se perdeu, você está passando por um momento que você quer se refugiar, você quer se esconder, você está se questionando o que realmente vale a pena. Mas ainda há profeta em Israel. O que Deus quis dizer para mim com ainda há profeta em Israel? É que ainda há quem busque ele em verdade, ainda há quem faça, mesmo que pareça que não vale a pena, mesmo que a gente olhe para o mundo e fala: meu Deus, não vale a pena fazer mais nada, tudo está perdido. Aí Deus vem e mostra: ainda tem gente que está fazendo. Você pode ser um dos que faz, ou você pode ser um dos que desiste. E Elias, ele teve que se lembrar de quem ele era, do que Deus queria com ele. Deus foi lá e falou: seu lugar não é aqui, ainda há profeta em Israel. Ou seja, ainda há quem está fazendo o que você também foi chamado para fazer. Você não está sozinho, não acabou o mundo, você não é o único, a última bolacha do pacote. Ainda tem gente que está fazendo, mesmo que a situação pareça não propícia, mesmo que pareça que não vale a pena fazer mais nada, ainda tem gente fazendo. Mesmo que está chegando uma tempestade, eu aprendi isso recentemente, eu gostei muito do que eu ouvi de uma pessoa que o sentido da vida é aquilo que você cultiva, é aquilo que você escolhe plantar no fim do mundo. Então o sentido da vida é o quê? Você está plantando, você está regando, você não tem garantia de que vai nascer, de que vai frutificar. Você olha lá para frente e tem uma tempestade vindo. Essa tempestade é o fim do mundo, ela vai acabar com tudo. Tudo ali vai deixar de existir. Mas mesmo assim você está ali plantando e regando, sabendo que a tempestade está se aproximando da sua semeadura. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é perseverar e continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando tudo ao redor parece que não vale mais a pena fazer mais nada. Semelhante a uma passagem de Coríntios, se eu não me engano, ou Tessalonicenses, em que o pessoal estava falando: Jesus vai voltar agora, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar. E Paulo repreende, ele fala assim: cada um faça o que tem que ser feito no tempo oportuno. Quem não trabalhar também não coma. Porque o fim do mundo não significa que nada mais deva ser feito. É o contrário. O fim do mundo significa que agora sim é hora de fazer o que ainda temos tempo de fazer. Salomão fala em Eclesiastes: tudo que tiver à mão, ou seja, tudo que você tiver a oportunidade de fazer, faça enquanto você pode. Porque na sepultura, para onde todo mundo vai, não há obra, não há indústria, não há sabedoria e não há conhecimento. Ou seja, se você não fizer agora, você não faz depois. Lembre-se qual é o seu lugar, lembre-se qual é o seu propósito. Mesmo que você se perder em algum momento, todos nós vamos nos perder várias vezes na vida. Tente se reencontrar. Tente encontrar novamente Deus, porque é uma passagem que Deus diz: volta-te para mim e eu me voltarei para vós. Ou seja, a gente se perde de Deus, mas quem dá o primeiro passo somos nós mesmos. A gente se perde de nós mesmos, mas quem dá o primeiro passo somos nós. Deus fala: volta-te. Primeiro você vem até mim e então eu me voltarei para vós. Se você se perdeu, tente se reencontrar. Se você entrou na caverna, está com medo, está questionando o que ainda vale a pena ser feito na vida, vai lá para fora e começa a fazer o que tem que ser feito. Planta e mesmo que não tenha garantia de que aquilo vai florescer, faça a sua parte. O seu ponto de excelência não é quando todas as circunstâncias estão propícias, estão aptas para que você viva o seu legado, o seu chamado, o seu propósito. O seu ponto de excelência é quando você está fazendo o que tem que ser feito, mesmo que tudo ao seu redor está desmoronando. Tudo ao seu redor está caindo. Mas você está lá fazendo a sua parte. Jesus, conjecturo eu, assim imagino, não estou dizendo que foi assim, mas eu imagino
que mesmo que Jesus seja Deus, que ele tenha vindo no mundo sendo o próprio Deus para trazer a obra salvífica para nós na cruz, eu acredito que como ser humano, já que ele havia se despojado de si mesmo, de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, se tornado como um de nós, eu imagino sim que ele não lembrou de imediato o que ele veio fazer. Eu acredito que sim, que durante seus primeiros anos de vida, quando ele era criança, ele não sabia ainda claramente, isso foi sendo trazido, foi sendo revelado, lembrado aos poucos, né, de qual era a sua missão, de qual era o seu propósito. Assim somos nós. Às vezes nós não nos lembramos, às vezes nós não sabemos ainda o que viemos para fazer, o que viemos fazer aqui. Mas nós temos um propósito. Jesus, ele veio fazer algo que eu acredito que não foi de imediato, que ele já nasceu e já lembrou do que ele veio fazer. Mas ao longo do tempo ele se lembrou e fez. Lembre-se qual é o seu propósito. Lembre-se de onde você veio, para onde você está indo, de onde você foi tirado, onde Deus te colocou e qual é o seu chamado. Porque esse é o seu ponto de excelência. Não é quando você está firme, estagnado, melhor dizendo, fixado num ponto específico, onde tudo já deu certo. Seu ponto de excelência é quando nada está dando certo, mas você ainda está fazendo a sua parte. Você ainda está cumprindo o seu propósito. Volta-te para mim e eu me voltarei para vós. Volta-te para Deus, volta-te para si mesmo, se encontre, porque ficar dentro da caverna não é o seu lugar.